Eu gostaria de apresentar para vocês a leitura de um ensaio que não é tão conhecido, pelo menos no público leitor brasileiro, mas muito conhecido nos falantes do francês, né? Que é o ensaio sobre a leitura, do Marcel Proust. Né? A gente fala Marcel Proust aqui no Brasil, né? Marcel Proust. Tenho ele impresso, né? Tenho ele impresso. Não sei se vocês têm algum contato com o Marcel Proust. Já leram alguma coisa dele, algum ensaio, alguma crítica, algum estudo? Talvez já tenham tropeçado, né, por aí, porque ele é o autor de Em Busca do Tempo Perdido. E essa obra se tornou uma referência na literatura do século XX. Deixa eu só fazer, então, antes de qualquer coisa, alguns comentários aí sobre quem é o autor, o Marcel Proust. Ele foi romancista, em primeiro lugar, romancista, e também, em segundo lugar, que é o lugar em que não é tão famoso assim, só quem é mais próximo da literatura, da crítica literária, história da literatura, os literatos em geral, especialistas que estão mais próximos disso, muitos autores famosos por serem romancistas, cronistas, poetas, do começo do século XX, especialmente os franceses, porque essa é uma tradição francesa, eles são também críticos e ensaístas. Eles escrevem textos de crítica, eles escrevem estudos sobre arte, sobre literatura, em periódicos, em publicações polêmicas, às vezes que se tornam ataques pessoais. E o Marcel Proust, ele é um destes, né? Que além de romancista, foi um crítico, foi um teórico da literatura, com a sua concepção particular da arte. Né? Ele nascerá em 1871. E é um ano simbólico. É um ano simbólico, porque 1871 foi o ano daquela experiência chamada Comuna de Paris. Essa você já ouviu falar, né? Comuna de Paris. O movimento dos comunards parisienses, né? A Comuna de Paris ela foi estudada, elogiada, compendiada e um dos primeiros a falar sobre ela foi o próprio Marx, né? Marx ele escreveu textos críticos ali sobre a história da França, né? Além das críticas ao industrialismo inglês, ele escreveu bastante sobre a história da França contemporânea, evidentemente por conta todas as decorrências da Revolução Francesa e a carreira de Napoleão Bonaparte, né? E o Marx deu uma atenção especial para a França porque também a França ela é meio que a pátria do socialismo. Né? A gente acha que o socialismo ele brotou primeiro na Alemanha, porque Karl Marx é alemão. Não. Marx ele é uma... Se o livro do socialismo tivesse 10 páginas, Marx estaria na 7ª, 8ª. Antes dele houveram muitos teóricos da propriedade, teóricos do Estado, em primeiro lugar da propriedade, porque o problema da propriedade sempre foi uma questão polêmica dentro da grande teoria do liberalismo, né? Vocês sabem, né? As teorias sociais elas são derivações do liberalismo, né? Não tem origens diferentes. Tudo que nós conhecemos como teoria econômica, teoria do Estado, veio dos pensadores chamados liberais, né? Mesmo que o liberalismo tenha várias fases e etapas históricas, né? E o liberalismo inglês seja um pouco distinto do liberalismo francês, aquela coisa toda, mas o liberalismo ele é vamos dizer assim, a pátria, né? Das teorias de economia e depois das teorias políticas que vão surgindo, se organizando ao longo do século XIX e XX. Pois bem, Marx ocuparia ali a 7ª página do nosso livro. Né? O socialismo, os teóricos socialistas, a grande lista dos clássicos socialistas são franceses. Né? Um dos mais famosos é o Saint-Simon, né? Conde de Saint-Simon, a gente pronuncia aqui, né?
Conde de Saint-Simon, né? Nós temos o Sismondi, o Proudhon, né? Proudhon, o pessoal fala o Proudhon, né? O Proudhon, e outros que precederam, tiveram seus discípulos, e esses discípulos, por exemplo, foram dois discípulos, se eu me recordo, dois discípulos do Saint-Simon, que radicalizaram aí as ideias de propriedade, por exemplo, eles levaram a ideia de propriedade como aquela coisa, né? A propriedade é um tipo de tirania na sua origem, é um tipo de roubo, é um tipo de apropriação injusta, nada justifica a propriedade privada, por exemplo. E aí eles levam ao extremo de, não, vamos abolir a propriedade privada, vamos acabar com a propriedade, e aí vem a ideia do comunismo, né? De como tornar comum a propriedade de uma forma radical. E é daí que vem as ideias de juntar as tendências francesas, a bandeira vermelha que já apareceu na Revolução Francesa, juntar a comunidade de bens e tal, todos esses elementos, dá o nome de comunismo como uma ala mais radical dentro dos teóricos do socialismo, que eram republicanos, né? Tudo isso dentro do contexto cultural e intelectual francês. E só depois chega um sujeito lá estranho, barbudão, chamado Marx, tal, e começa a sintetizar esses movimentos e dar suas próprias interpretações. Então, a obra de Marx, ela não é tão criativa quanto nos passam, né? Como se ele tivesse inventado tudo, né? A impressão que dá é que Marx é um grande inventor de todas as ideias que não são liberais, ou que não são de direita, que não são conservadoras, né? A gente coloca ele como ponto inicial, né? Um tipo de Aristóteles inovador, criador, conceituador, e não é isso. O mérito dele está em sintetizar, organizar, popularizar, dinamizar, movimentar, agitar, né? Mas de criar não propriamente. Criar, Marx não, é porque toda a base filosófica dele ele pegou basicamente pronta, né? Quem conhece um pouquinho de filosofia de história do Hegel, por exemplo, vai ver que, nossa, a coisa estava pronta, né? Foi só uma difusão e facilitação das ideias do Hegel. Né? Mas tudo bem, só fazendo um comentário porque a Comuna de Paris, ela entrou para a história como o famoso, nas palavras do Marx, né, primeira experiência de ditadura do proletariado. Foi elogiada como a primeira ditadura do proletariado. E o resultado foram, o quê? 2 meses de experiências sociais, alguns dizem que bem-sucedidas, outros que mal-sucedidas, mas que os resultados foram um pequeno, digamos assim, genocídio, né, na França, porque a Comuna de Paris ela foi reprimida pelas forças do Thiers, né? Adolphe Thiers, depois ele vai se tornar aí o presidente, né, da República Francesa. Então, 1871, essa data simbólica do nascimento do Proust, né, é o ano da Comuna de Paris, esses 2 meses de experiência aí. Aí, enfatizando, né, é bom dizer isso, né, porque muita gente passa batido, né. A Comuna de Paris ela foi chefiada por membros da Primeira Internacional. Né? Vocês conhecem, né, a Primeira Internacional, que a gente chama de Internacional Proletária, Internacional Comunista, Internacional Socialista, tem vários nomes, mas a Primeira Internacional foi uma organização dita proletária, né, chefiada pelos líderes socialistas aí, e toda a simbologia, vocês podem pesquisar isso aí mais, assim, toda a simbologia da Internacional, dos trabalhadores, cuja sede era em Londres, né, a primeira sede era em Londres, na mesma a mesma cidade que sediou a primeira loja maçônica da história, e toda a simbologia da Internacional, ela é maçônica. É engraçado, é curioso, assim. Então, o pessoal, muita gente acha, né, que é conspiracionismo, fazer relações de loja de maçonaria com comunista, com revolução. Cara, é tão escancarado, assim, as imagens, as fotos das reuniões, sabe? Eu vi o primeiro panfleto sendo fixado, assim, da Internacional. É um triângulo dourado, assim, cara, sabe? Um triângulo
dourado com raios, assim, com o olho no meio, pô, fica difícil defender, né, que todo mundo é conspiracionista, né? E aí tem uma simbologia toda assim, maçônica, tudo é triangular, sabe? O símbolo da Internacional é escrito em triangular e tudo mais. Né? É bem curioso. Então, vamos dizer assim, pelo menos a inspiração, porque eram reuniões secretas, né? As reuniões da Internacional eram secretas, porque eram proibidas, né? As reuniões de proletários no período. E o Thiers, ele reprimiu, né? O proletário. No ano do nascimento do Proust, a Comuna de Paris, a repressão da Comuna de Paris, né? E ao mesmo tempo nós temos o último período aí da Guerra Franco-Prussiana. Vocês também já ouviram falar. Então vejam só, o Proust ele vai nascer num ano decisivo, que é o ano do nascimento da Terceira República Francesa, que vai durar até a Segunda Guerra Mundial, né? Até a ocupação do norte da França pelas forças alemãs. Daí vem o período que eles chamam de Vichy, né? O regime de Vichy, colaboracionista aí com os alemães. Esse período todo é a Terceira República Francesa, que é parte da história contemporânea da França. Então, nós temos aí o autor que vai nascer junto com a história contemporânea da França, num período de pós-guerra, de reorganização, né, um período crítico, marcado por muitas mortes, compatriotas. E isso vai marcar um pouco a obra dele, porque Proust vai ser um crítico dos críticos, né? Ele vai ser o que está contra todo mundo, critica todo mundo e ataca todo mundo. E em termos de política, ele é o típico francês, né? Ele ataca todas as vertentes, ataca todas as correntes e posições, e ao mesmo tempo ele comunga com quase todas elas, né? Então ele critica o republicanismo, mas ele também é a favor do republicanismo, ele critica a monarquia, mas ele também tem uma certa simpatia para os monarquistas, e a coisa fica nessa, né? É muito típico do francês do final do século XIX. Em termos assim de pessoa, né, a personalidade do Proust, ele foi um asmático a vida toda, né? Sofreu muito, lembra um pouco nosso Blaise Pascal, né? A vida toda sofrendo, né? Fadigoso e um pouco amargo, né? Em muitos momentos da vida. Ele comprovadamente foi um homossexual, né? E isso acarretou alguns probleminhas, né? Ao longo da vida, porque a Terceira República Francesa de Thiers, esse período aí, né? Napoleão III e Thiers, nessa passagem da Segundo Império, Terceira República Francesa, é um período assim de moralismo, né? De repressão de certas tendências chamadas decadentistas e de moralidade. Vamos retornar aos valores antigos da boa e velha França, né? E aí acontece que você tem uma camada de intelectuais, de artistas, poetas, que não concordam muito com isso, né? Que tem uma visão crítica da sociedade, e cria um mal-estar enorme, tremendo para estes sujeitos que não se adequam às ideias de moralidade, né? E o caso do nosso Proust, né? Que tem alguns episódios curiosos da vida dele envolvendo a questão da homossexualidade. E, claro, o fato de a sua mãe ser judia também, né? Que veio da Alemanha. Claro que, assim, né, isso envolve o problema da Guerra Franco-Prussiana, porque a mãe dele veio da Alsácia, e a Alsácia, etnicamente, tem uma maioria alemã, né? Aquele problema do território da Alsácia-Lorena, né? Tem uma população massivamente alemã, só que o território pertencia à França, né? Aquela coisa, né, da Áustria, República Tcheca, né? Tem uma porção de alemães lá, mas que não pertencem à pátria alemã, né? Estão unidos num território alemão. E aí é o caso da Lorena. E aonde tem alemão, a gente sabe, aonde tem população alemã, população eslava, sempre tem uma população judaica, uma comunidade judaica junto, né? Isso é de praxe ao longo da história da Europa.
E aí acontece que dessa comunidade da Alsácia, com população alemã, tinha a sua comunidade judaica, e a mãe dele era uma judia, de filhos judeus, né? Muito bem instalada, né? Rica, de uma família rica, mas o pai dele era francês mesmo. Então ele tem alguns traços, né? Mais ou menos velados de uma mentalidade judaica ou da cultura judaica que ele herdou da mãe dele. Convivência dos grandes salões e uma intelectualidade já muito, desde criança já bem desenvolvida, né? Tanto que ele é autodidata, né? O Marcel Proust ele é um das grandes mentes da literatura que foi autodidata, né? Desde 1890, ou seja, desde os 19 anos, ele começou trabalhando em jornais, editando jornais, escrevendo traduções, e foi um leitor assíduo dos ingleses. Um destaque para o norte-americano, que eu admiro bastante, que é o Emerson, né? Ralph Emerson. E ele foi um leitor também do Thomas Carlyle, também eu admiro bastante, em inglês já mais aristocrático. Carlyle, o autor dos Heróis, né? Vocês devem conhecer. Mas a sua predileção, enquanto autor, era o John Ruskin. O John Ruskin. Então, nos seus últimos 13 anos de vida, o Proust ele vai se dedicar a escrever a sua magnum opus, que é Em Busca do Tempo Perdido. E é considerada uma das obras fundadoras mesmo da literatura contemporânea. Em Busca do Tempo Perdido, ele finalizou com em torno de 3.200 páginas. Um colosso de literatura, de romance. Um colosso. O cara conseguiu vencer o recorde do Tolstói, né? Porque o Tolstói é conhecido como uma obra, né, calhamaço, né? Tolstói, cada livrinho. Né? Tem até, eu lembro de uma piada que eu vi na internet uma vez, né? Tá lá o Tolstói sentado, assim, né? Velhinho, meio cego, aí a secretária dele do lado. Ela fala, Tolstói, por favor, se você for escrever um livro agora, vamos fazer um livro menor, né? Mais breve. Aí ele, não, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Eu tô com uma ideia de um livro que vai ser bem curtinho agora. Escreve aí o título. Guerra e Paz. Vocês já viram o tamanho da Guerra e Paz? É aquela coisa, o cara vai se empolgando, vai escrevendo, não para nunca, né? Então, foi o que o Proust fez. É aquela coisa, ele terminou o livro e morreu em seguida. E asmático, né? Não, tudo tinha que ser esterilizado, não podia sair muito na rua, ficava fechado em casa, num ambiente todo controlado, né? Então, tem umas histórias bem curiosas sobre o Proust aí. E a obra dele, Em Busca do Tempo Perdido, é uma obra com forte teor autobiográfico. Ele é um responsável por fazer o retrato de um conceito em literatura, que depois passou para a filosofia. Vocês vão encontrar isso no Arthur Schopenhauer, por exemplo. O Nietzsche também vai falar sobre isso. Que é um termo francês, fin de siècle. Fin de siècle. É o fim do século. O fim do século XIX é marcado pelo decadentismo, pelo niilismo, pela sensação de vazio, tédio, cansaço. Né? Esse é o fin de siècle. E o Proust vai encarnar, não só no Em Busca do Tempo Perdido, como nos seus ensaios de crítica. E um dos ensaios de crítica, olha só como os círculos vão se fechando. Um dos ensaios de crítica mais célebres dele se chama Contra Sainte-Beuve. Pô, eu já elogiei o Sainte-Beuve aqui para vocês. E ele foi um grande crítico do Sainte-Beuve, e ele é o responsável por uma posição unilateral a respeito da obra de Sainte-Beuve. Então, se muitas pessoas criticam Sainte-Beuve, são inimigas de Sainte-Beuve, é graças a esses ensaios póstumos do Marcel Proust, que eu, na minha opinião, não concordo com o Proust, com a crítica que ele faz, mas eu entendo o ponto de vista dele, eu compreendo da onde ele parte, né, o contexto que foi o dele, fica muito compreensível o fato de ele se opor ao Sainte-Beuve, né? Porque, em primeiro lugar, a maior oposição dele para o Sainte-Beuve é que o Sainte-Beuve ele propunha, lembram? A continuidade
da biografia e a obra, né? A continuidade da vida do autor e o seu trabalho, sua criação. E isso encontrou muita oposição, porque o Sainte-Beuve estaria associado a um pensamento determinista, né? Determinista, materialista, cientificista, né? Tanto que nesse período aqui, nós estamos em 70, né? Começo do século XX. Mas, gente, lembrem-se que em 1856, se não me falha a memória, foi a data de publicação da primeira edição da Desigualdade das Raças Humanas, que foi aquela obra, assim, a obra fundadora do pensamento racialista moderno contemporâneo, lá do conde Arthur de Gobineau. Já ouviram falar nele? Arthur de Gobineau? Francês, né? Os franceses inauguraram também o que nós podemos chamar de racialismo científico, né? E o Gobineau foi uma influência enorme no final desse fond de siècle, né? E criou essa reação, né? Como assim, né? Como assim o homem pode ser dividido em raças, tipos e o clima influencia na criação espiritual do homem? Isso é um absurdo, né? A vida biológica é completamente separada da vida espiritual. E essa era a posição de basicamente todos os literatos, com ênfase aqui no nosso Marcel Proust, né, que ele vai acusar o Sainte-Beuve de seguir ideias deterministas, biologicistas, né? Por exemplo, se vocês ouviram falar Hippolyte Taine, né? Hippolyte Taine, também francês, ele vai propor que a criação, os produtos do pensamento humano, no caso a literatura ela é influenciada por três elementos. Olha só, três elementos, que é o clima, o período histórico e a raça, a constituição física. Isso inspirado nas ideias de quem? Evidentemente, né, de Conde de Gobineau. Então, vocês vejam só que as disputas intelectuais dentro e fora da literatura, na França, no final do século XIX, começo do século XX, a coisa era acirrada. Era muito séria. São as ideias fundamentais de todo o século XX. E que hoje nós ainda estamos discutindo. Hoje ainda são polêmicas. Hoje algumas são até proibidas, né, por lei. Né? Você não pode discutir nem na sala de aula. Né? Nem no ambiente acadêmico universitário pode ser discutido. Porque são ideias que ainda nos atingem. Então, são tão recentes, vamos colocar nessas palavras de uma forma mais ousada. Né? Então, a posição dele foi que entre o eu biográfico, o eu da vida, e esse eu espiritual que é criado na literatura, eles não têm relação. O Proust vai dizer. Né? E já o Sainte-Beuve e o Hippolyte Taine, né? Não, vamos dizer, não, existe uma relação. Ela não esgota. Não podemos explicar a criação espiritual, não podemos explicar, né, esgotá-la pelo clima, né, pela biologia, de forma alguma. Mas são muito importantes. Só que o grande problema da crítica do Marcel Proust é que ele esqueceu de um conceito muito legal do Sainte-Beuve, que não é nada determinista. Sainte-Beuve ele vai trazer o conceito de famílias espirituais. Ele vai dizer, porque assim, olha só como o círculo fecha, de novo. Como é que o Sainte-Beuve começou os seus estudos com o seu método biográfico de crítica literária? Estudando jansenismo, cara. Os pensadores do jansenismo. Ele estudou quem? Pascal, Descartes, né? Ele foi dar uma olhada no jansenismo e nos grandes nomes do pensamento da intelectualidade francesa, que foram jansenitas. E aí, só que o caso é que eles pertenciam, alguns, né, pertenciam a épocas diferentes, não se conheceram, não tiveram uma relação. A relação deles foi apenas o quê? Espiritual, eles tiveram uma semelhança de pensamentos, opiniões e visão de mundo. Como explicar? Que eram homens que não se conheciam, de origem diferente, de famílias diferentes, né, de uma época diferente. E aí, o Sainte-Beuve tem uma ideia, ele agrupa os homens, não apenas pela origem étnica, língua, ou qualquer elemento caracteriológico, biológico, físico, ele
os agrupa, então, por uma afinidade espiritual. Então, vocês percebam como a posição crítica sobre a obra de Saint-Beuve foi injustiçada pela perspectiva, vamos dizer assim, sectária, né, do seu tempo, que foi o caso do Marcel Proust. Interessante, né? Eu, pelo menos, acho fascinante esses círculos que vão se fechando e referências que vão, né, se encontrando, né, esse estudo histórico paralelo e horizontal, né? É interessante. Então, o ponto é que este livrinho aqui, que é o Sobre a Leitura, ele não nasceu como um livro, ele na verdade é um prefácio, porque o Marcel Proust ele era um tradutor do inglês, ele traduziu muitos textos do inglês, com grande preferência pela obra do John Ruskin, traduziu então Ruskin para o francês. E aqui ele traduz um livro do Ruskin que se chama Sesame and Lilies, que são duas conferências dele sobre a importância da leitura. Ruskin vai falar sobre a importância da leitura e vai falar sobre a educação para meninas. Educação para meninas, que ainda era um assunto no começo do século XIX, ainda era um assunto novo. Né? Que é na metade do século XIX que começam a aparecer os primeiros debates, de uma forma mais evidente, do início dos primórdios do feminismo. Né? Os primórdios do feminismo, que é o que significa a mulher na história, no mundo e na cultura. Né? Que é um problema muito interessante. Então, como prefácio para este livro, enquanto tradutor, o Marcel Proust então escreveu este ensaio que é sobre a leitura, e que é um ensaio delicioso. No entanto, claro, o ensaio dele é muito mais voltado para a leitura romanesca, a leitura do livro tipicamente literário. O livro literário, como nós chamamos de literatura mesmo, né? Que é a ficção, a história, o drama, com personagens. Né? E eu lembro que o Ruskin, ele fala que a leitura de grandes obras, claro, né? A leitura, ela é uma conversa, e isso nos lembra muito o pensamento do Descartes, né? O Descartes tem uma opinião parecida no discurso do método. Ele fala assim que a leitura, ela é uma conversa que você trava com uma conversa superior, com sujeitos superiores, mas superior é um termo relativo, né? Ao quê? Superior às pessoas e às conversas que você teria ao acaso. Então, assim, os encontros que você tem com as outras pessoas são encontros casuais, do cotidiano, né? Que você não exatamente escolhe ter. Mas o contato, a conversa, né, com o livro, você escolhe. E ela é muito melhor, muito mais interessante, ele vai falar, né? Most interesting, né? Muito mais interessante do que com as pessoas que você tem ao longo da vida, casualmente. Interessante, né? Acho que é bem legal. Então, deixa eu fazer a leitura aqui brevemente para vocês. Então, Proust, lá pelas tantas, ele vai abordar a sua relação com os livros na infância. Como foi que ele se relacionou com os seus livros quando ele era criança? Então, vocês lembrem aqui que estou falando de um autodidata, de um leitor voraz, né? Voraz, muito dedicado, muito intelectualizado, muito bem orientado pela mãe. Então, lá pelas tantas, ele dirá o seguinte: sabe-se que Of King's Treasures, que é um conceito e um capítulo do Ruskin no livro que ele está prefaciando, é uma conferência sobre a leitura que Ruskin proferiu no paço de Rusholme, perto de Manchester, em 1864, para ajudar na criação de uma biblioteca no Instituto de Rusholme. No dia 14 de dezembro, pronunciou uma segunda, Of Queen's Gardens, que é a segunda conferência, né, no segundo capítulo do livro,
sobre o papel da mulher, para ajudar na fundação de escolas em Ancoats. Ao longo de todo esse ano de 64, dirá o Sr. Collingwood, em seu admirável Life and Work of Ruskin, uma obra biográfica de Ruskin, ele permaneceu em casa, at home, salvo para fazer frequentes visitas a Carlisle. E quando em dezembro ministrou em Manchester as aulas que, sob o nome de Sesame and Lilies, tornaram-se sua obra mais popular, podemos identificar seu melhor estado de saúde física e intelectual nas cores mais brilhantes do seu pensamento. Para nós, que queremos apenas discuti-lo em si mesmo, sem nos preocuparmos com suas origens históricas, a tese de Ruskin pode ser resumida com bastante exatidão, olha só, por estas palavras de Descartes. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as pessoas mais virtuosas dos séculos passados que foram seus autores. Ruskin talvez não tenha conhecido esse pensamento, aliás, um pouco seco do filósofo francês, mas é ele, na realidade, que encontramos em toda a sua conferência, envolto apenas num ouro apolíneo em que se dissipam as brumas inglesas, semelhante àquele cuja glória ilumina as paisagens do seu pintor preferido. Porque Ruskin também influenciará um movimento de pintores chamado os pré-rafaelitas. Supondo, diz ele, que temos a vontade e a inteligência de escolher bem os nossos amigos. Quão poucos de nós têm esse poder? Quanto é limitada a esfera de nossas escolhas? Olha só, um comentário dele sobre aquela hipótese que eu falei do Ruskin, né? Não podemos escolher quem gostaríamos de conhecer. Podemos, com boa sorte, vislumbrar um grande poeta e ouvir o som de sua voz, ou fazer uma pergunta a um homem de ciência que nos responderá com gentileza. Podemos usurpar 10 minutos de conversa no gabinete de um ministro, ter uma vez na vida o privilégio de interceptar o olhar de uma rainha. E, no entanto, esses acasos fugidios são cobiçados por nós. Gastamos nossos anos, nossas paixões e nossas capacidades em busca de um pouco menos que isso. Ao passo que, enquanto isso, existe uma companhia que nos está continuamente aberta, de pessoas que nos falariam por tanto tempo quanto desejaríamos. Qualquer que seja nossa extração, qualquer que seja a nossa origem, né? Porque para a gente falar conversar com um ministro no gabinete ou receber as atenções de uma rainha, ora, não podemos ser plebeus, nem, né, qualquer um, né? Agora, essa companhia especial que ele está falando aqui, ela está sempre aberta, ela pode nos fornecer relação, contato por muito tempo, o tempo que nós quisermos, e ela não se importa com a nossa origem. E essa companhia, de tão numerosa e tão doce, podemos fazer esperar junto a nós um dia inteiro. Reis e homens de Estado esperam pacientemente, não para considerar uma audiência, mas para obtê-la. Nunca vamos procurá-la nessas antecâmaras mobiliadas com simplicidade, que são as estantes de nossas bibliotecas. Nunca ouvimos uma palavra do que elas teriam a nos dizer. Ele continuará citando Ruskin, que é, talvez me direis, acrescenta Ruskin, que se preferis conversar com os vivos, é porque vedes seus rostos. E refutando essa primeira objeção, depois uma segunda, ele mostra que a leitura é justamente uma conversa com homens muito mais sábios e mais interessantes do que aqueles que podemos ter a ocasião de conhecer ao nosso redor. Tentei mostrar nas notas que acompanham este volume que a leitura não poderia ser equiparada a uma conversa, mesmo que com o mais sábio dos homens. Essa é a tese do Proust. Ele vai dizer que não é exatamente uma conversa. Que a diferença essencial entre um livro e um amigo não é o seu maior ou menor grau de sabedoria, mas a maneira pela qual nos comunicamos com ele. A leitura, ao contrário da conversação,
consiste para cada um de nós em tomar conhecimento de um outro pensamento, mas estando sozinho. Isto é, continuando a gozar da força intelectual de que usufruímos na solidão e que a conversa dissipa imediatamente. Porque quando você está só, a sua inteligência pertence apenas a você com liberdade e autonomia. Você fica mais livre com um pensamento sozinho do que com um pensamento compartilhado, porque você tem que parar para ouvir a pessoa, tentar acompanhar o raciocínio dela, adaptar o seu discurso para que ela entenda. Então, a sua inteligência, ela fica limitada, né? Viabilizada para aquele diálogo. Agora, quando você está sozinho, a sua força intelectual fica mais preservada. Então, quando você está lendo, você, ao mesmo tempo que você recebe, você atua intelectualmente, como se estivesse sozinho. Então, é a diferenciação que o Proust vai fazer da conversação e da solidão. Então, continuando, né? Continuando a gozar da força intelectual de que usufruímos na solidão e que a conversa dissipa imediatamente, continuando a poder ser inspirados a permanecer em pleno trabalho fecundo do espírito sobre ele. Se o Ruskin inferisse as consequências de outras verdades que enunciou algumas páginas mais adiante, é provável que tivesse encontrado uma conclusão análoga a mim. Aí ele fala de uma leitura da infância dele bem interessante, olha só. E será de novo as leituras da infância que perguntarei em que consistem essas virtudes. Este livro, que há pouco vocês me viram lendo diante do fogo, na sala de jantar, em meu quarto, que ele havia descrito uma cena da infância dele em que ele está sentado lendo um livro, sentado na poltrona coberta com um encosto de crochê, e durante as belas horas da tarde, sob as aveleiras e os piuriteiros do parque, onde todos os sopros dos campos infinitos vinham de tão longe brincar silenciosamente ao meu lado, oferecendo a minhas narinas distraídas, sem dizer palavra, o cheiro dos trevos e dos sanfenos, para os quais meus olhos cansados erguiam-se às vezes. Esse livro, cujo título vocês, com seus olhos debruçando-se sobre ele, não poderiam decifrar com 20 anos de distância, minha memória, cuja visão é mais apropriada para esse tipo de percepção, uma memória tipicamente intelectual, lhes dirá qual era. O Capitão Fracasso, de Théophile Gautier. Eu amava, acima de tudo, 2 ou 3 de suas frases, que me pareciam as mais originais e as mais belas da obra. Não imaginava que algum outro autor jamais tivesse escrito algo comparável. Porém, tinha a sensação de que sua beleza correspondia a uma realidade da qual Théophile Gautier deixava-nos apenas entrever 1 ou 2 vezes por volume, uma pequena parcela. E como pensava que ele certamente a conhecia por inteiro, eu teria gostado de ler outros livros seus, em que todas as frases seriam tão belas quanto aquelas que teriam por objeto coisas sobre as quais eu teria desejado saber a sua opinião. O riso não é cruel por natureza. Ele distingue o homem do animal, e é, assim como consta na Odisseia de Homero, poeta grego, o apanágio dos deuses imortais e bem-aventurados, que riem olimpicamente e até não mais poderem durante as horas vagas da eternidade. Essa frase deixava-me num verdadeiro êxtase. Acreditava entrever uma antiguidade maravilhosa por meio desse medievo que Gautier é o único a poder me revelar. Mas teria gostado que, em vez de dizer isso furtivamente, depois da tediosa descrição de um castelo, com um grande número de termos que eu não conhecia e me impediam de imaginar o mínimo que fosse, ele escrevesse ao longo de todo o volume frases desse tipo e me falasse de coisas que, uma vez terminado o livro, eu pudesse continuar conhecendo e amando. Muito interessante, né? Ó, e esta é, com efeito, uma das grandes e maravilhosas características dos belos livros,
que nos fará entender o papel ao mesmo tempo essencial e limitado que a leitura pode desempenhar na nossa vida espiritual. Qual é? Que para o autor poderiam se chamar conclusões, mas para o leitor, incitações. O que ele quer dizer com isso? Sentimos muito bem que a nossa sabedoria começa onde a do autor acaba. E gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que pode fazer é nos dar desejos. E ele só pode despertar esses desejos em nós, fazendo-nos contemplar a beleza suprema que o derradeiro esforço de sua arte permitiu-lhe alcançar. O supremo esforço do escritor, como o do artista, consegue erguer apenas parcialmente o véu de feiura e insignificância que nos faz indiferentes ao universo. Mais adiante, ele tratará a leitura como amizade. Sem dúvida, a amizade que diz respeito aos indivíduos, é uma coisa frívola. E a leitura é uma amizade. No entanto, ao menos, é uma amizade sincera. Olha que interessante. É uma amizade sincera. E o fato de se dirigir a um morto, a um ausente, confere-lhe certo desinteresse, quase comovente. Porque o que há de se ganhar com alguém que já morreu? Então, se você está ali, é porque há algo muito diferente de um interesse mesquinho, né? Mínimo. E, além disso, é uma amizade livre de tudo o que faz a fealdade das outras. Como todos nós, os vivos, não passamos de mortos que ainda não assumiram suas funções, todas as cortesias, todas as saudações de vestíbulo que chamamos de deferência, gratidão, devotamento, e as quais mesclamos tantas mentiras, são estéreis e cansativas. Na leitura, a amizade é subitamente devolvida à sua pureza original. Com os livros, não há amabilidades. Se passamos a noite com esses amigos, é realmente porque temos vontade de fazê-lo. Em todo caso, muitas vezes, só os deixamos a contragosto. E depois que os deixamos, não surgem esses pensamentos que estragam a amizade. O que pensaram de nós? Teremos tido pouco tato? Teremos agradado? E o medo de ser trocado por algum outro. Então, com os livros não há esses problemas. É uma relação de amizade genuína. E a atmosfera dessa pura amizade é o silêncio. Mais puro do que a palavra. Ora, falamos para os outros, mas calamos para nós mesmos.